Sabe aquela sensação de que o dia de trabalho é uma batalha sem fim contra as interrupções? Pois é, a culpa talvez não seja de quem está batalhando, mas sim do sistema em que a gente trabalha. Nessa análise, a gente vai desvendar por que os nossos dias estão tão fragmentados e, mais importante, o que dá para fazer para retomar o controle e ter um trabalho mais focado e produtivo de verdade. Então, vamos direto ao ponto, né? O problema central é um dia de trabalho que parece caótico, sempre interrompido e, no fim das contas, pouco produtivo. Mas quem são os verdadeiros culpados por trás dessa sensação de correria que não leva a lugar nenhum? Para começar, se liga nesse dado da Workalytics que é impressionante: 23 horas por semana em reuniões. Gente, isso é mais da metade da semana de trabalho. E o mais chocante, quase metade desse tempo todo poderia ser simplesmente eliminado, sem impacto nenhum. Isso mostra o tamanho do problema do excesso de reuniões que a gente enfrenta hoje. E esse gráfico aqui mostra exatamente para onde o nosso tempo está indo. Quase metade do dia, puf, reuniões. Se a gente somar isso às distrações, o que sobra para aquele trabalho focado, sabe? Aquele que realmente faz os projetos andarem, só uma fatiazinha de 15%. Não é à toa que a sensação é de estar sempre ocupado, mas sem produzir nada de concreto. Isso tem nome, viu? Chama sobrecarga de colaboração. É irônico, né? As ferramentas que foram criadas para conectar todo mundo acabam esgotando as pessoas. Nessa busca sem fim por alinhamento, a gente acaba perdendo a capacidade de executar e, pior, aumentando muito o risco de burnout. E essa não é uma percepção de poucos, não. Quase metade dos funcionários, 47% para ser exato, aponta para o mesmíssimo vilão quando o assunto é tempo perdido no trabalho: o excesso de reuniões. Isso diz muito sobre uma cultura onde estar em reunião acabou virando sinônimo de estar trabalhando. Ok, mas antes de sair arrumando a agenda, a gente precisa de uma direção, de um norte. Porque não adianta nada ter tempo livre se não se sabe o que fazer com ele, certo? Então, essa parte aqui é sobre a base de tudo, a definição de metas que sejam claras e principalmente inteligentes. Bom, muita gente já ouviu falar da estrutura SMART, lá de 1981. É um método super testado para definir objetivos. Tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e ter um prazo definido. Um clássico. Só que, né, o mundo mudou bastante desde 1981. Metas que a gente define no início de um trimestre podem ficar totalmente ultrapassadas em questão de semanas. Por isso que a estrutura precisou evoluir para Smarter, com 2 letrinhas a mais que fazem toda a diferença, deixando tudo mais dinâmico. A primeira edição é o E de avaliada. O que isso quer dizer? Que a meta não é uma pedra escrita lá no começo e que só vamos olhar no final. É fundamental criar momentos para avaliar o progresso, os obstáculos. Essa avaliação contínua mantém todo mundo ágil e no caminho certo. E, por fim, o R de revisada. E aqui tem um ponto importante. Revisar uma meta não é um fracasso, é sinal de inteligência. As prioridades mudam, o cenário muda e a capacidade de adaptar os objetivos garante que o esforço da equipe esteja sempre no que realmente importa naquele momento. Certo. Com as metas claras em mãos, vamos para a defesa do nosso tempo. Agora é hora de construir, de fato, barreiras para proteger aqueles momentos de maior produtividade. E a tática individual mais poderosa para isso é o time blocking, ou bloqueio de tempo. A ideia é bem simples: agendar compromissos consigo mesmo para tarefas específicas, tipo trabalho focado, e marcar o status como ocupado. É uma barreira visual e funcional contra as interrupções. E aplicar isso é muito, muito fácil. No Outlook, por exemplo, é só criar um evento, dar um nome tipo Foco no Projeto X, definir o horário e, o passo mais importante, mudar o status para ocupado. Pronto. Aquele tempo está protegido. E dá para ir além, viu? Dá para automatizar essa proteção. Ferramentas como o Viva Insights da Microsoft podem agendar esses blocos de foco sozinhas, tirando essa carga mental da gente. E outra dica legal é usar cores para categorizar os blocos. Isso ajuda a organizar o dia visualmente, dando uma clareza imediata de onde a energia deve ir. Outra técnica fantástica é criar buffers, que são pequenos intervalos entre as reuniões, porque emendar uma reunião na outra é a receita para o estresse, né? A gente precisa de um tempinho para respirar, processar o que foi discutido e mudar o contexto mental. E o Outlook também pode automatizar isso. Lá nas configurações, é possível definir que as reuniões terminem uns minutinhos mais cedo. Assim, ele cria automaticamente aquele respiro essencial entre um compromisso e outro. Agora vamos ampliar um pouco o nosso foco. Essa cultura de trabalho reativa
que gera reunião atrás de reunião, também aparece de outras formas. Existem outras questões sistêmicas que drenam o tempo da organização e, muitas vezes, de jeitos bem menos óbvios. Existem várias formas, sejam intencionais ou não, de perda de tempo na empresa. Desde o buddy punching, que é basicamente um colega batendo o ponto para o outro, até o uso excessivo de celulares. É importante enxergar isso não como uma falha de caráter, mas como um sintoma de problemas maiores na cultura da empresa. E o ponto crucial aqui é o impacto financeiro disso tudo. Só essa prática de um colega bater o ponto para o outro já representa perdas de centenas de milhões de dólares por ano. Isso ajuda a gente a entender a gravidade do problema e justifica não só investir em sistemas melhores, mas também ter a atenção direta da liderança. Olha, os esforços individuais são super importantes, mas eles têm um limite. A verdadeira transformação acontece no nível da organização. E a chave para isso é usar dados para entender como o tempo da equipe está sendo gasto de verdade. É exatamente aqui que entra a análise de dados do calendário. Em vez de ficar no achismo, a gente usa os dados reais para desenhar um mapa visual de como o tempo da equipe é gasto. É como se acendêssemos uma luz sobre a agenda de todo mundo, transformando metadados em dashboards que mostram padrões, gargalos e oportunidades claras de melhoria. E os resultados, eles podem ser transformadores. Olha só esse exemplo. Usando análise de dados, uma empresa conseguiu reduzir as horas de reunião de 23 para 16 por semana por pessoa. O tempo de foco mais que dobrou e as reuniões fora de hora foram reduzidas drasticamente. Os dados não mentem, eles apontam para mudanças que realmente funcionam. Bom, ao longo dessa análise, a gente viu como sair do caos dos dias fragmentados, passando por estratégias individuais de foco e chegando até em soluções de equipe baseadas em dados. E para terminar, fica uma reflexão. Quando olhamos para a nossa agenda da semana passada, ela reflete as nossas prioridades? Ou é um registro do que as outras pessoas queriam da gente? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para finalmente reivindicar o tempo de volta.